Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vou ler um versículo aqui da palavra de Deus que se encontra em Josué, amém? Josué capítulo 1, a partir do verso 3, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz assim: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. E o verso 5 diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós bem sabemos que Moisés foi um homem muito abençoado, né? O Moisés carregou por grande parte aquele povo até chegar à terra prometida. Só que dali, no trajeto, até chegar até essa terra prometida, Moisés, ele acabou morrendo. E dali quem foi assumir esse lugar de Moisés era Josué. E foi Josué por quê? Porque Deus escolheu, né? Então Josué foi o sucessor de Moisés nessa caminhada até a terra prometida. E a gente bem sabe que Moisés era a grande figura, era o líder daquele povo até chegar à terra prometida. Aquele povo, aquela multidão ali só contava assim com Moisés. Porque Moisés que era a principal pessoa assim nesse trajeto até chegar à terra prometida. Mas aí dali, quando ele acabou morrendo, Moisés, Josué ficou no lugar. E a gente sabe que aquele povo ali, com o tempo que estava com Moisés, já era um povo que reclamava bastante, que murmurava bastante. Dali, quando Josué ficou no lugar de Moisés, aí pronto. Aí que Josué sentiu o peso daquilo, né? Sentiu o peso porque, com total certeza, era tanta gente que tinha gente que nem conhecia Josué, provavelmente. E dali Josué com esse peso todo, com toda essa questão de que, meu Deus, é agora, né? É agora que eu vou assumir. E, enfim, veio toda essa bagagem, todo esse peso para Josué. E é uma coisa muito importante que quando começa o livro de Josué, a gente vê que Deus dá toda a instrução para ele, dá todo o segmento, e fala o quê? E Deus fala para Josué o quê? Que assim como esteve com Moisés, estará com Josué. E dali que é importante a gente ver que quando Josué ele pegou essa missão, ele assumiu essa missão, Josué não abriu o mar vermelho, que nem Moisés abriu. Josué não viu Deus mandar maná do céu, como estava com Moisés, ali como líder Josué. Mas Josué o quê? Josué derrubou, né, com Deus guiando aquele povo, instruindo aquele povo. Josué conseguiu derrubar aquelas muralhas da cidade de Jericó. E Josué chegou até a terra prometida. Mas o que Deus disse: assim como esteve com Moisés, assim estarei contigo, Josué. E, irmão, com isso a gente pode aprender que muitas vezes a gente vai querer ficar num papel de que a gente quer bênçãos pra gente, mas a gente também quer uma bênção parecida com o que tal pessoa recebeu. A gente quer viver experiências que outras pessoas viveram. A gente quer viver coisas que as outras pessoas estão vivendo, que a gente quer que Deus faça isso na vida da gente também. Mas, irmãos, em nenhum momento Deus prometeu assim para Josué que ele abriu outro mar vermelho, que ia fazer todas aquelas coisas que fez na vida de Moisés com aquele povo. Mas Deus disse o quê? Que assim como esteve com Moisés, estaria com Josué. Então saiba, irmão, que bênçãos e bênçãos Deus faz na vida de todos. Mas não é tudo que se repete na vida de todos.
Não são todas as experiências que todas as pessoas vão viver com Deus. Mas é muito bom saber que assim como Deus esteve com Moisés, Ele esteve com Josué. E assim Deus está com você e Ele está comigo. Então sabe, irmão, que você pode viver coisas diferentes do que outras pessoas possam viver. Coisas diferentes podem acontecer entre você e Deus que outras pessoas não vão passar. Ou outras pessoas passarem e você não vai passar. Porque afinal de tudo o que importa é que Deus Ele está conosco. Deus Ele está comigo, Deus Ele está com você. Isso é suficiente, isso basta. A gente não precisa o que os outros vivem, a gente viver também. Mas sempre lembrar que Deus é conosco. Deus Ele está comigo, Ele está com você. E que isso pode ser uma mensagem assim que é bom a gente ouvir milagres e testemunhos. Com total certeza é bom. Mas a gente fica naquela questão, nossa, e que se Deus desse aquilo que tal pessoa recebeu para mim, também ia ser bom. Aquele carro que tal pessoa recebeu de milagre, conseguir comprar com a condição que tem, seria bom se eu vivesse isso também. Aí a gente fica nisso, de que a gente também quer viver o que o outro tem. A gente quer viver o que Deus preparou para outra pessoa. Mas a gente sabe muito bem que Deus nos criou com diferença um dos outros. Por mais que nós somos semelhança, imagem do Senhor, existem coisas diferentes que é normais entre a gente, entre qualquer um. E é muito bom que Deus Ele olha assim, não como olhar a diferença para cada um, mas com um olhar de amor. Porque quando Jesus morreu na cruz, não foi só por uma ou por outra pessoa, mas foi por todos nós. Então isso já é bom saber que assim como Deus esteve com Moisés, Ele também esteve com Josué. E nós devemos sempre lembrar que Deus está conosco. Isso basta. Isso é suficiente para vivermos todos os dias louvando, adorando, exaltando e glorificando ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.